que quer começar na costura ou já costura, mas não conhece muito bem os tipos de linhas, seus problemas vão acabar agora, porque a Eliane Pascoal vai trazer aqui essa dica muito boa. Bem-vinda! Obrigada, sempre um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, porque eu já estou vendo aí que você tem vários tipos de linhas. Pessoas... Aliás, essa é uma das perguntas que eu mais faço. Que tipo de linha que você está utilizando? Você sabe que, Rogério, quando a gente fala de costura, escolher a linha certa faz toda a diferença no acabamento, na durabilidade e até na beleza da peça. É verdade. Então, pensando nisso, hoje eu vou ensinar aqui, explicar sobre as melhores linhas para o enxoval de bebê, mas para costura em geral. Certo. Da última vez que eu vim aqui, eu dei uma dica, estava fazendo uma peça, tinha um babadinho, e aí eu dei uma dica. E aí comentaram lá no Instagram, nossa, essa dica fez toda a diferença para mim. Aí eu falei, então vamos fazer uma aula sobre linhas, porque quando a gente conhece o material de trabalho, a gente tem muito mais facilidade no desenvolver, na produtividade e vai facilitar o dia a dia. É verdade, é verdade. Né? Qual que você quer começar falando aí? Vamos lá, eu vou começar pelas linhas comum. Eu falo que assim, toda artesã, quando começa a costurar, seja hobby, né? Na maioria das vezes como hobby, você vai comprar esse tipo de linha, que é aquele cone pequenininho, que a gente encontra em qualquer lugar, super acessível, em torno de R$2, R$3. E essa daqui, eu separei até aqui para trazer por grupos. Tá? E essas linhas aqui, são todas linhas aqui 100% poliéster. Então, a gente começa costurando com uma linha como essa, 100% poliéster, espessura do fio 120. Quando nós falamos de linha, quanto maior a numeração do fio, mais fina a linha é. E, consequentemente, mais frágil. Certo. Então, a gente vai ter espessuras menores. Então, para que é indicado esse tipo de linha? Para costurar uma roupa normal, por exemplo, eu fiz aqui. Nossa roupa provavelmente é costurada costura à mão, com uma né? linha assim. São linhas que não oferecem brilho, são foscas. Então, são linhas que vão ali servir para diversos tipos de tecido. E aí, conforme o ateliê cresce em produtividade, a gente já passa por um cone maior. Por quê? Menos troca de linha, mais rápido de produzir, mas as duas dão o mesmo efeito. Certo. No meu ateliê, eu também utilizo essa linha aqui, que já... Tá vendo como a gente vai mudando os cones aqui? Até o tamanho, né? Os Exatamente. tamanhos, a espessura. Olha que interessante. Isso. Né? Todas essas daqui são linhas 100% poliéster, que são foscas. Porém, essa e essa daqui, a espessura do fio é 120. Deixa eu ver, vamos pôr, ó. Essas aqui são iguais. Isso, são iguais. Tá. Só muda volume. Que aí é a quantidade que a gente usa, né? Exatamente, Tá. para um trabalho tranquilo. E ainda assim, mesmo já tendo produtividade, o que é legal? Quais são as linhas que eu menos utilizo? Não precisa investir num cone desse. Investe num cone menorzinho, que vai gastar menos. Certo. Faço isso no ateliê. Já essa daqui é uma linha 100% poliéster, porém, a espessura do fio dela é 50. O que significa isso? É uma linha mais forte. Então, Certo. quando eu vou construir camadas, quando eu quero fazer um exemplo, lá no ateliê eu faço o ninho redutor de berço. Ele vai ali um zíper em toda a extensão. Essa linha também é ideal quando você está usando o calcador na máquina de fazer babadinho. E quando você faz com esse, arrebenta. Por quê? Ela é uma linha ruim? Não, mas ela é uma linha mais sensível, mais fraca, porque é para trabalhos domésticos. Certo. Já essa é uma linha mais forte, conhecida também como linha de pesponto. Então, para fazer aquele babadinho, ela dá resistência. Então, vamos para um teste aqui, que isso vai ajudar a artesã também a definir. Né? Essa linha 120, ó, eu faço assim, ela arrebenta com facilidade. Essa daqui, na hora que eu venho aqui abrir, ó, ela já tem uma resistência maior, já é uma linha mais forte. Certo. Ok, então essas vamos falar como linhas para costura. Tá. Aí a gente tem as adaptações. Eu tenho aqui linhas para bordado, que a gente vai utilizar no bordado eletrônico. Mas nós também podemos utilizar ela na costura. Por quê? Tá. Olha só aqui
a roupinha do ursinho, eu fiz um pontinho decorativo. Nossa, que bonito. E aí, essa linha, por ela é também 100% poliéster, espessura do fio 120. Só que geralmente essas linhas na composição é poliéster e viscose. E aí ela oferece mais durabilidade também. E aí já é uma linha que tem um brilho. Para fazer um ponto mais trabalhoso, Isso, mais decorativo, trabalhado. é uma linha que vai dar um resultado mais bonito para a Nossa, peça. que bonita essa aqui, né? Essa daí é uma linha metalizada. Olha. Então, na sua composição, ela tem filamentos de metal. É uma linha mais resistente, que daí Vou é uma tentar linha abrir ela mais aqui. trabalhosinha. Claro, pode abrir. Vamos ver. Abre aí. Bonita. E aí, aqui, E que a deve mesma ter um custo coisa. mais elevado, por isso que a gente só Sim. vai trabalhar com Quando detalhes, que a gente usa né? muito? Natal, né? Quando a gente quer colocar aqueles detalhes. Inclusive, dá para usar até no bordado em ponto cruz, nos bordados manuais também. Você consegue tirar aqui? Vamos Eu não tô... tentar. Vamos ver. Quanto custa mais ou menos essa mais trabalhada? Essa, assim? ô Rogério, eu não tenho noção de preço, porque na verdade essas daqui eu ganhei como amostra de uma empresa, mas essas daqui elas costumam ter de 2 até 3 vezes mais que o valor. Então vamos falar dessa de bordado. O cone da linha de bordado, que vem com 4.000 metros, é em torno aí, depende da região, tá? De 20 a 45 reais. Já a linha metalizada, ela vem com menos quantidade, ela vem com 1.000 metros. Por quê? Porque eles entendem que a gente vai usar menos. Sim, então com não tem certeza. necessidade de ser isso. E ela já vai ter esse valor, que enquanto essa é 20, ela já vai ser 40, 45. O dobro. O dobro, geralmente isso. Perfeito. A mesma dica aqui. Até mais que o dobro, né? Porque vem menos Sim, quantidade. Né? exatamente. A mesma dica aqui. Tá iniciando, cores que usa menos, investe naqueles conezinho menor. Então aqui eu tenho um cone de 250 metros, aqui também, aqui eu tenho 1.000 metros e aqui eu já tenho 4.000 metros. Se é uma cor que vai usar mais, investe no maior. Por exemplo, os bordados que a gente faz, rosinha, olhinho, branco, essas cores são cores que a gente utiliza mais. Então, vale a pena investir num cone com mais jardas, como se fala, né? Com mais metros. Esse ursinho que agora você está fazendo bastante ursinhos, Ai, né? agora eu tô no universo dos ursinhos, das naninhas, eu tô completamente apaixonada. É muito lindinho Muito mesmo, fofo, viu? né? Aí agora eu vou falar sobre as linhas que também são consideradas linha de pesponto, e aí elas já têm uma outra composição. Aqui a gente vai falar de linhas que na sua composição vai ser poliamidas, muitas vezes nylon, então ela já tem ali aquela composição do plástico, Certo. né? Essas linhas, elas têm muita resistência. Essa linha eu posso puxar, ela machuca os meus dedos, mas ela não arrebenta. Chama poliamida? Poliamida é o material que é utilizado, ou nylon, muitas vezes. E aí também tem diferença de espessura do fio. Essa aqui, por exemplo, é uma 60, tá? Essa daqui já é uma 20. A gente conhece aí eu vou falar das costureiras mais raiz, aquela linha de pipa, é exatamente essa daqui. Isso que eu ia falar, que é a 10, né? Isso, que é mais forte. E o fio dela é praticamente encerado. Aonde que eu utilizo ela na costura? Isso Tá que eu ia vendo? perguntar também. Porque é essa composição do plástico, Eu sei na questão né? de fuxico, né? Você vai fazer um fuxico, tem que puxar e tal, você acaba usando mais essas linhas. Exatamente, a gente utiliza essa. Um exemplo aqui, ó, nesse outro ursinho. Eu costurei os olhinhos com miçangas. Os olhinhos que você precisa... Eu não posso correr o risco Bastante do bebê tensão de puxar linha. e essa linha arrebentar, engolir ali a bolinha. Então tem que ser uma linha muito forte. Para poder também aqui colocar os bracinhos, que são articulados, a mesma linha. Perfeito. Tá? E aí, como é uma linha forte, eu também não preciso ficar costurando várias vezes. Uma, 2 vezes que eu entro no bracinho já me deu a resistência. Se eu usar essa que tem um fio mais fino, aí eu já vou precisar costurar mais vezes. Uma dica muito importante. Esses tipos de linha aqui, poliamida, nylon, são as linhas que a gente utiliza para material sintético ou para camadas, jeans, por exemplo. E aí, conforme a espessura da linha, a gente também precisa mudar a agulha, né? Porque daí é uma linha mais grossa que não vai passar ali, ou então a sua costura vai ser mais difícil de acontecer. Então a gente tem que ir acompanhando as agulhas e inclusive a tensão da máquina de costura também. Dica extremamente importante. Todas essas linhas, sem distinção de nenhuma, pode ser utilizada na máquina de costura doméstica. Ótimo. Todas, na parte superior. Tá. Qual Na a bobina, regra não. da máquina de costura doméstica?
Pegou a linha, arrebentou na mão, por exemplo, essa que é mais forte, pode ir na bobina. Não arrebentou, não vai na bobina. Então, essas não vão na bobina. Certo. Essas... Até por uma questão de segurança mesmo, né? Trava, da máquina, você né? quebra ali a máquina, né? Dá porque acontece na costura, dá ali um solavanco e você insistiu, aí você arrebenta a caixa de bobina e o barato sai. Arrebentar a linha para até proteger a máquina. Exatamente. Então, na superior, qualquer linha vai performar bem na máquina industrial, na doméstica, mas na bobina não. Essas linhas que não arrebentam, aí somente para máquina industrial. Qual que você indica para a bobina que você mais usa? Então, lá no ateliê eu utilizo essa. Essa daí mesmo? Tanto que é a espessura do fio 50. Pode ser 80 também, já testei a 80. Certo. Tanto na bobina como na superior. Agora, eu tenho uma curiosidade aqui nesse nosso novo espaço. Vamos. Porque me destacaram tem aqui várias. que aqui nós temos, olha, a linha invisível. Invisível. É interessante essa linha aqui. Sim. Que a gente pode usar até como curiosidade para as pessoas que estão em casa que não conhecem, né? Pode usar também na máquina essa? Pode usar na máquina, inclusive ela dá muita produtividade. Por quê? Mudou o tecido, eu não preciso mudar a linha. Ela é transparente. É verdade, você não precisa se preocupar com Não, isso. só que Quero ver se aí eu existe um solto aqui. segredo. Essa linha, a base dela é plástica. Se passar a peça, o que pode acontecer? Derreter. Derreter. Ah, tem isso também, né? Porque, vou supor, se eu usar numa roupa, talvez vá na água quente da máquina, num ciclo, que a água tá ali mais quente, pode derreter. Na secadora, né? É, na secadora. Então, você pode sim fazer costuras, mas tem que pensar aí nessa difícil durabilidade da peça. Deixa eu ver, Rogério. Essa aqui é mais, então, para materiais Ó, plásticos? tá vendo? Poliamida também, a composição dela. É mais para plástico? Não, você pode costurar Legal. também tecidos, não tem nenhum problema. Só que você tem que pensar nessa questão. Um exemplo, eu vou fazer costura criativa, uma capa de caderneta dificilmente vai ser lavada, você pode utilizar. Só que daí eu vou dar uma dica bem legal, para quem não quer utilizar esse tipo de linha. Lá no É até ateliê... difícil de enxergar, né? Sim, Onde ela tá aqui? E eu tô sem óculos, então... Lá no ateliê, eu sempre penso muito na produtividade, eu falo isso para as alunas. Porque quando a gente está trabalhando com hobby, tranquilo, mas quando a gente faz o artesanato um negócio, a gente precisa profissionalizar o ateliê. verdade. Então, qual é a consegui, dica da linha Coringa? Tá vendo que é uma linha off-white? Olha aqui, ó. Olha, só como curiosidade para quem tá em casa, né? Olha lá. Tá vendo? Essa é a linha invisível. Invisível. E realmente não dá para ver. Não dá para ver. Interessante. Muito legal, né? Então, Eliane, de dica... Pode falar, que o nosso programa já tá acabando. Já. Então vamos lá. Essa daqui costura todos os tecidos claros, uma linha natural, off-white. E para tecidos cinza, azul marinho, marrom, outra, um grafite, porque ela se camufla. Então não precisa toda hora estar trocando de linha. Muito obrigado, Eu que seja sempre agradeço. bem-vindo, bem-vinda. Super Vamos dica. passar os contatos da Eliane Pascoal e agradecer você pelas dicas, agradecer você pela audiência.